Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Quem Tem Boca Vai a Roma, esse canal que é focado em a gente discutir e compartilhar os bastidores do mundo da odontologia para cirurgiões dentistas. Bem-vindo à nossa segunda temporada, nosso episódio 3, e hoje eu tô num lugar muito especial. Eu tô num consultório que ele representa o apogeu da carreira de qualquer cirurgião dentista. E eu tô com ela, a doutora Renata Magalhães. Seja muito bem-vinda, doutora! Obrigada por você ter aceitado esse convite. Conta pro pessoal, quem é você, doutora? Primeiramente, obrigada Ina pelo convite. É muito prazer, sou a doutora Renata, sou cirurgia dentista e especialista em prótese dentária e estética do sorriso. E a minha principal atuação é na reabilitação oral. Legal. E Renata, você tá vivendo o apogeu e o sonho da maioria dos cirurgiões dentistas, que assim, ninguém se forma e não pensa em ter o próprio espaço de atendimento, né? Embora o mercado tenha mudado, é um sonho latente de todo mundo que entra na odontologia. E você acabou de conquistar esse espaço lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo pra vocês, mas você acabou de conquistar esse espaço lindo. E compartilha pra gente, assim, qual foi a maior dor dessa jornada de você conquistar o seu primeiro espaço sozinha, o seu consultório para bater no peito, porque você também, né, começou do zero. Conta pra gente como foi essa trajetória. Eu comecei trabalhando depois da minha formação no consultório de alguns colegas, inclusive de um professor renomado daqui de São José dos Campos. Depois fui trabalhando um pouco mais na área da periodontia, já que eu tenho pós também nessa parte cirúrgica. E fui atuando até então no consultório de outros colegas, prestando serviços. Teve um determinado momento que eu ia me mudar de país, e aí junto com a minha família. E aí acabou que a gente adiou essa viagem e depois a gente decidiu não ir. E esse, na verdade, foi o start de eu querer realmente montar a clínica. A gente tem aquele sonho latente, aquela vontade. E aí, quando começou a questão da viagem, de ir embora do país, daí eu falei assim, bom, vou adormecer esse sonho um pouco. E aí, depois, quem sabe um dia, Deus sabe de tudo, quem sabe um dia isso faz acontecer. Se ia ser lá fora ou não, a odontologia me abriu as portas lá fora. E isso foi muito legal. E eu consegui o título que a gente chama de HARP, né, que é um auxiliar lá fora, no Canadá. Então eu consegui pela Universidade de Toronto essa oportunidade. Então eu não iria me afastar da odontologia de certa forma. Então eu estava indo, mas o sonho do consultório em si não tinha ido embora, ainda estava presente dentro de mim, sabe? E aí acabou que a gente não foi. E aí eu falei assim, é agora. Daí deu certo e abriu o consultório. E aí você mencionou sobre essa oportunidade de ir para fora do país. Muitos dentistas têm essa curiosidade, têm essa vontade, têm às vezes essa oportunidade. Foi difícil? Como que funciona isso, Renata? Compartilha com a gente. Quem tá aí pensando, dá para eu ir embora do país? Como que foi esse trâmite? Conta pra gente. Então, eu depois, quando começou esse assunto, né, em casa, da gente ir embora para o Canadá pelo trabalho do meu marido, e a nossa profissão, ela é um pouco ingrata nesse sentido, não é igual um engenheiro, né, que chega em qualquer país você consegue o trabalho. Não, o nosso tem todo um protocolo a ser seguido, tem toda uma ordem a ser seguida, né, da profissão, por ser da saúde. Então, eu conversei muito com meu marido e aí eu falei assim, eu vou começar a ver alguma forma de eu estar atuando lá fora. E aí nos grupos de WhatsApp eu fui entrando um monte de grupo assim de brasileiros fora do país, brasileiros no Canadá, dentistas no Canadá, dentistas em Toronto. Tem um grupo de dentistas no Canadá? Tem vários grupos no WhatsApp. E aí eles vão atualizando, eles dão cursos para você fazer a prova. Eu vi sobre o Revalida também, como é que funciona, vi o custo,
né? O custo hoje estava em torno de US$ 80 mil canadenses para fazer um processo de revalida. Tá. E leva em torno... Tem 3 vias ali para você conseguir esse revalida. Então, seja por mestrado, seja por você ir fazendo somente as provas, ou você entra... É como se fosse meio termo. Você só faz as provas e uma parte de faculdade novamente. E isso leva em torno de 3 a 4 anos. Então, quando você pede o revalida, por exemplo, no Canadá, além de pagar esses US$ 86 mil, você ainda vai passar por como se fosse um processo seletivo, é isso? Tem prova teórica, tem uma entrevista que você tem que fazer, tem prova prática. E aí, tudo isso você tem que ter, claro, acima dessa nota estipulada por eles. Fora que, no meu caso, eu já estava indo, né, na teoria, eu já tinha recebido o meu work permit. Então, isso é uma oportunidade que foi, assim, poucas pessoas recebem. Porque, geralmente, o cônjuge, né, de quem está indo a trabalho, agora o Canadá mudou a regra. E o cônjuge não está tendo mais essa oportunidade de receber o work permit. Eu recebi. Então, no meu processo, foi assim, muito rápido. Em 3 meses recebi a aplicação, né? Então, isso fluiu muito rapidamente. E aí, eu já comecei a ver sobre o processo de revalida e tal. E para chegar lá, eu não ia poder atuar. Então, eu vi sobre o HARP, que era o processo mais rápido. O HARP pra gente é como se fosse o auxiliar de saúde bucal, né? Só que pra eles, você tem que ter um curso de 18 meses pra ter o HARP. Mas assim, 18 meses no quê? Em auxiliar de saúde curso, ou é um curso deles específico? É um curso deles específico. É igual a gente tem aqui do ASB, eles têm o deles lá. E aí, pra eu chegar e ser uma auxiliar, eu teria que ter esse título, né, do HARP. E aí eu entrei em contato com a Universidade de Toronto, passei por algumas entrevistas, análise de currículo e tal. E aí eu fui aprovada, eles me mandaram o título assim. E aí eu iria chegar, né, lá em Quebec, que eu ia morar, em Montreal, já com o título do HARP. Então isso já iria me abrir uma porta muito grande na odontologia. Porque eles levam, diferentemente, muitas vezes aqui do nosso país, lá eles levam bem a sério, né? Assim, se você não tem título, você não pode trabalhar. Se bate fiscalização, eles cumprem isso muito rigorosamente, né? Então, eu consegui o título e aí, logo em seguida, depois que chegou o meu título, daí a gente decidiu que a gente não ia mais, por outras oportunidades se abrirem aqui pra gente também, daí a gente achou melhor ficar. Mas você agora tem o título? Esse título, ele é válido por 5 anos, então se tiver alguma mudança. E assim, muito interessante, porque isso que você tá contando é um universo completamente fora do que a gente tá acostumado, né? E aí você atuando como auxiliar de saúde bucal, te facilitaria de alguma forma para você fazer esse revalida lá? É esse processo ou as pessoas vão direto pro revalida? Como que é isso para os dentistas fora do país? Então, cada um opta por uma determinada via, né? Eu iria começar sendo o auxiliar e já ingressaria depois de um tempo, porque como é muito caro, né? É mais de US$ 80 mil canadenses. Aí eu iria trabalhando e aí pagaria aos poucos esse financiamento, porque lá você vai pagando como financiamento. Só que para você ter crédito num país, você tem que ter uma história, você tem que ter um período ali de residência, até porque eu tava com o meu visto de work permit ali por um período de 2 anos, podendo se estender. Sim. Então eu não tinha título de residente, né? Então eu teria que criar esse histórico para poder depois entrar com um financiamento ali. Então optei por pelo menos entrar como ASB e depois já eu construir ali o seu lastro financeiro para depois, né, para poder dar entrada no revalida, né? Legal. E Renata, o técnico, né, o auxiliar de saúde bucal é igual o auxiliar aqui no Brasil? Conta pra gente, como é que é esse universo lá?
O auxiliar, ele faz a parte de higienista lá também, como se fosse, né? Então, ele atua como, na parte mais preventiva também, que é uma segunda linha que eu poderia atuar também com esse título. Então, limpezas básicas, um controle, porque lá é como se fosse um funil. Passa ali, faz a limpeza, se tiver alguma outra coisa, você passa para o especialista. Tá. Então, se tiver cárie, daí você passa para o especialista. Se tiver alguma outra coisa, passa para o especialista. É como se fosse uma porta de entrada. Sim, ali uma na triagem. Uma triagem, exato. Tá, legal. E Renata, então você teve toda essa vivência com o pé no exterior, e aí finalmente chegamos, né, que eu tô brincando carinhosamente de chamar de apogeu, que é você conquistar o tão sonhado próprio consultório. Qual foi o maior medo que você sentiu na hora de bater o pé e falar, eu vou abrir meu próprio consultório? Qual o maior medo ou quais foram os medos, né, que pode não ter sido só um? Então, bastante, vários medos. Mas depois que a gente decidiu ficar, eu peguei um consultório para eu ir alugando. E aí o que me levou a montar o meu foi, eu comecei pegando um dia fixo na semana esse consultório, esse co-work. E aí depois eu comecei a pegar mais dias. Eu cheguei num momento que eu fiz as contas e eu falei, gente, não tá valendo a pena, eu prefiro ter o meu. Né? Porque quando o espaço não é nosso, claro, não tem toda a disponibilidade, né? Então, eu preciso de um paciente tal para tal hora. Tá ocupado. Então, eu me frustrei algumas vezes em relação a isso. Eu falei assim, gente, não tá dando, preciso ter o meu. Daí eu comecei a procurar e essa sala foi assim, eu falo que Deus enviou pra mim, sabe? Porque eu cheguei na recepção, perguntei se tinha alguma sala, eu falei, eu acho que tem. Eu bati na porta, a menina me abriu, foi super engraçado. Que a menina que estava trabalhando aqui, no mês seguinte, ela ia embora para Londres com a família. Então teve essa conexão, né? E aí eu falei assim, nossa, é aqui. Daí eu fui, fechei, eu falei assim, então, assim, a matemática estava a nosso favor, né? Sim. Claro que a gente sempre tem esse receio de assumir, porque é uma empresa, então Claro. a gente tem esse receio, sempre tem que ter um pé no chão, muito firme com isso. Então, meu marido engenheiro, ele na parte de cálculos, me ajudando sempre, então, fui indo. E o maior medo que você teve foi o quê? De não ter pacientes para manter a estrutura, de não conseguir gerir sozinha, de não conseguir encher uma agenda. O que mais, assim, te atordoava na hora dessa decisão? Eu acho que, como eu já vinha me planejando, me preparando emocionalmente também, eu sempre vim com muito pé no chão. Assim, eu sempre fui muito guerreira, muito trabalhadora. Então eu não... Sabe aquilo assim, tô com medo, vou com medo mesmo? Sim. Eu vou assim do jeito que eu tô. E aí... Não que eu não tenha vindo despreparada, nada disso. Com quase 9 anos de odontologia, eu peguei um pouquinho do aprendizado de cada clínica que eu trabalhei, juntei todo esse conhecimento e apliquei aqui. Então vocês vão ver que eu me inspirei em algumas clínicas, assim, eu trouxe de tudo que eu vi que eu gostaria de ter e eu falava assim, isso aqui vai ter com certeza, isso aqui, não, daqui eu vou fazer diferente. Então, em relação ao medo que você tinha perguntado, eu acho que eu não sei se eu vim com muito medo, eu tava tão certa no que eu queria, no meu objetivo, que eu acho que isso fica um pouco meio de segundo plano. O medo ficou aqui, entendeu? Então, eu tinha na cabeça que eu ia chegar lá, eu ia fazer acontecer de toda forma. Então, claro que o aprendizado, ele é sempre, a gente não nasce sabendo. Então, eu busco ferramentas, alguns parceiros que eu tenho da parte de gestão, da parte do marketing, dos auxiliares. Então, nós somos uma equipe, ninguém é sozinho e a gente não constrói nada sozinho. Sempre tem amigos, sempre tem familiares e
graças a Deus, desde os fornecedores que me ajudaram aqui dentro, foi muito tudo enviado de Deus, assim, porque foi tudo muito rápido. Em 3 meses, levantar uma clínica desse porte não foi fácil, foi muita garra, muita obra. E aí, foi isso. Então, o medo ficou um pouco de segundo plano ali e eu tava muito certa do meu objetivo. Incrível, Renata. E aí, a gente sabe que hoje não tem como mais ficar fora das redes sociais, né? E nós somos da mesma geração de dentistas, a gente sabe da importância, né? A gente até sempre conversa com outros doutores. Antigamente entregava folder para as pessoas conhecerem o nosso espaço, conhecerem o nosso trabalho. E hoje as pessoas estão no celular, então não tem muito para onde correr. Você é ativa nas redes sociais. E me fala, agora com esse momento novo, tão importante, tão especial, como que está sendo lidar com a atividade clínica e ao mesmo tempo estar presente nas redes sociais? Olha, não é fácil, a gente sempre querer dar conta de tudo, não é romantizando a odontologia, mas eu me esforço, eu faço o que eu consigo e o melhor que eu posso. E a odontologia hoje realmente ela está inserida na internet, até desde da inteligência artificial, a gente apresentar um projeto, um planejamento para um paciente, tudo isso são ferramentas que vêm para somar para a gente, então a gente tem que saber também distribuir essa tecnologia, né? As redes sociais hoje se tornou nosso portfólio, né? O Instagram, hoje eu quero ir num médico, se eu não conheço, a primeira coisa que eu busco é Google, Instagram, para ver comentário, para ver quem que é essa pessoa, um pouquinho de quem que é a Renata. Então, isso conta muito. A indicação, claro que o boca a boca funciona muito legal, mas a internet, a parte do marketing é essencial, eu acho que para uma empresa, sabe? Então, por mais que tenha os desafios dos patrocinados, tudo, a gente lidar com isso, com essa parte, é desafiador, mas faz parte, né? O que a e gente é uma tá geração vivendo. nova, né, doutora? Porque assim, por exemplo, às vezes a gente conversa com os doutores e fala assim, não, eu não busco médico pelas redes sociais, mas você, que é de uma geração, talvez ali a geração dos anos 90 já seja diferente, a forma, os mecanismos de busca, né? Sim. E aí você começa a perceber aqui dentro do seu espaço, daqui a pouco a gente vai mostrar tudo desse consultório lindo para vocês, mas você começa, a gente que tá aqui dentro do seu espaço, a gente percebe que foi tudo pensado em trazer esse atendimento bem exclusivo, uma coisa bem acolhedora. Quando você projetou a clínica na sua cabeça, assim, você teve essa intenção ou tudo fluiu de uma maneira, assim, quase que natural? Eu tinha feito co-work já numa clínica conhecida aqui em São José, e aí eu fui em busca da arquiteta. Tá. Aí eu achei ela no Instagram, inclusive. Ah, olha aí, gente! Aí achei ela no Instagram, eu fui imediatamente falar com ela. Falei, Débora, tô com a sala, ela veio ver a sala, antes de eu fechar a sala, eu trouxe ela. Então você teve uma clínica inspiração, assim. Clínica inspiração, uma clínica modelo e um pouquinho da minha personalidade, de tudo que eu queria fazer com que os meus pacientes sentissem. Hoje eu quero fornecer para os pacientes várias experiências, desde ser uma clínica aconchegante, uma clínica moderna, uma clínica atualizada, né? Todo mundo sabe que o dentista, ninguém gosta de dentista e essa é uma realidade, é verdade, sim. Ninguém gosta. Então eu acho que quanto mais a gente trouxer um acolhimento, um aconchego, reduz esse impacto, sabe? Então eu queria trazer muito isso. E esse é justamente um dos objetivos do canal, né? O próximo quadro a gente vai entrar aí por dentro dos consultórios, porque eu acho que no nossa odontologia a gente tem muito paradigma para ser quebrado e é por isso desse canal. Então você que está aqui nos assistindo, não esquece de já assinar o nosso canal, deixar o seu like, deixa um comentário para nós e ativa esse sininho porque sempre tem novidade por aqui. Renata,
Renata, a gente tem um quadro final aqui desse bate-papo gostoso sobre tendências, né? Então, todos os dentistas estão ali no dia a dia, a gente tá atendendo o paciente, está gerindo a clínica, tá cuidando de tudo, e a gente começa a ir percebendo uns comportamentos, né? Uma tendência de mercado. Hoje, o que você começa a enxergar para as tendências aí dos próximos anos? O que você está sentindo cheiro de novidade? O que você acha que vai acontecer com a odontologia nos próximos anos? Olha, eu acho que não só na odontologia, mas como na sociedade de modo geral, hoje a gente tem acesso à informação muito rápido. Então a gente tem que acompanhar isso, né? A gente não pode ficar de fora e sempre trazendo também para o nosso nicho, que é o da odontologia. Então, hoje, por exemplo, os próprios aplicativos do Instagram muda a fisionomia da pessoa muito rápido. Então, isso a pessoa, às vezes, já chega no consultório falando: eu pensei em ficar assim, eu pensei em ficar assado. E tem um lado bom, mas também tem um lado ruim que a gente tem que, né, também contornar essa expectativa, né? Exato. Mas ficar a par da odontologia atual, sempre. A tecnologia vem sempre para somar. Eu bato muito nessa tecla. Eu sou muito a favor da tecnologia, dos scanners. E engraçado que ontem mesmo eu vi uma entrevista falando: gente, a tecnologia, ela vem como uma forma de avanço. A gente não pode retroceder. Hoje ninguém anda de carroça. Existe o carro, né? Então a gente tem que acompanhar, tem que continuar a evolução, né? Se anda para frente. Então a gente tem que pegar isso de incentivo, filtrar, trazer o que é bom, né? Separar o que é bom, o que é ruim, trazer com força para a odontologia, porque hoje cada vez mais isso vem para facilitar também os nossos atendimentos. Reduzir tempo de cadeira, né? Tempo de cadeira. Reduzir, assim, a carga braçal do dentista também, né? Que a gente tem essa questão física muito importante. Então, a tendência realmente tecnológica vem para somar nesse ponto de vista, né? E própria a experiência, porque, por exemplo, a época dos nossos pais, nossos avós, eles falam: nossa, antigamente era outra realidade. Eu vinha aqui, ficava 4, 5 consultas fazendo um canal, aí, nossa, no final arrancava um dente, era uma situação bem assim, e a gente ainda escuta isso de alguns pacientes mais velhos que passam na clínica, né? É compreensível. Então, hoje já não existe, tem todo, para quem faz endodontia, tem todo um rotatório, tem localizador, sim. Então a tecnologia vem para ajudar com certeza. Doutora, muito obrigada por você ter contribuído com a gente. Obrigada. Eu não sabia de toda essa história do Canadá e eu acho que você aí que está nos assistindo, você sabia de como que funciona essa questão, né, da odontologia fora do país? Obrigada pela contribuição. Doutora, já deixa o seu arroba e o arroba da clínica para os nossos seguidores poderem conhecer também seu espaço. O meu arroba no Instagram é @DRA, doutora, né, Renata M. Vilela, com 2 L's no final. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Mais e mais sucesso para você. Você é merecedora de tudo isso. Amém. E muita prosperidade nesse novo marco da clínica novinha. Parabéns. Obrigada. E conte sempre com a gente aqui no canal. Pessoal, já deixa aí nos comentários o que você achou do nosso bate-papo. E a gente se vê no nosso próximo episódio do Quem Tem Boca Vai a Roma para Dentistas.